Bom dia, amados. Terceiro dia da live, 5 dias às 7h01 da manhã, adorando a Deus, lendo a palavra e orando. Aleluia. Bom dia, Fernanda, sempre a primeira da live. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Seja bem-vinda, Rogéria. Vamos adorar o Rei dos Reis nessa manhã maravilhosa. Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia, Jones Carlos. Vamos fazer um pequeno culto hoje de meia hora na presença de Deus, entregando o nosso dia a Deus. Bom dia, Simara. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Bom dia, Kleber. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está Na sua casa. Diga isso pro Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a sede lá no teu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã maravilhosa, oportunidade de estar mais um dia na Tua presença. Estarmos aqui Te adorando, Jesus. Obrigado por podermos entronizar o Teu santo nome. Bom dia, Glorinha. Que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, e se ele passar aí, tudo vai transformar. Bom dia, Pastor Odília. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Bom dia, Marcele. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus. Tu és o rio. Deus é a fonte de águas vivas. Deus é o rio. Se você beber dessa fonte, você nunca mais terá sede. Que essa água é vida eterna. Aleluia.
Glória a Deus. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live. Meia hora adorando ao Deus vivo, orando e aprendendo com a palavra de Deus. Hoje nós temos uma convidada especial diretamente dos Estados Unidos. Gente, a nossa live está ficando internacional. Eita glória! Rogéria, pode me mandar um convite ou um oi que eu te convido. Rogéria é uma mulher de Deus, que honra, gente, que privilégio que eu tô tendo de conectar com mulheres de Deus. Eu tive a honra de Rogéria me liderar no ministério de adoração. E como que eu aprendi com essa mulher? Aprendi a fazer as coisas de Deus sérias, dar o melhor para Deus. E assim, aprendi a adorar em Deus em espírito e em verdade, a ser usada como um canal, como instrumento de Deus, que vive a palavra de Deus, que busca Deus em primeiro lugar. Então eu tenho a honra de trazê-las para dar uma palavra para a gente nessa manhã. Bom dia, Rogéria. Bom dia, Sheila. Quer Fala dizer, mais aqui é boa alto. noite. Aumentar meu fundo. A imagem tá boa, só o som que tá baixo. Aumenta o seu volume aí. É um pouquinho. Peraí, deixa eu tirar. E aí, tá melhor? Tá, agora eu É tô te que eu tô um ouvindo. pouquinho rouca, aí tá difícil pra falar logo cedo. Ah, entendi. Obrigada, Rogéria, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Eu sei que é um tempo novo, né, para todos nós, viver pela internet, né? Mas é uma bênção. Verdade. Nós duas de vermelho hoje, hein? É mesmo, e olha que eu nem te via antes, hein? Isso é bom, isso é bom. Aí, ó, a parceria tá certa, hein? Verdade. Ai, ai. Mas Que... vamos lá, Sheila. Assim, eu agradeço, né, por esse tempo aqui com vocês. Eu não estou podendo acompanhar, como se diz, online na hora. Depois eu estou sempre vendo as lives, né, ouvindo as palavras no meu dia a dia. Eu ligo aqui, vou fazendo. E tem sido uma bênção. Acredito que o propósito tem alcançado o objetivo, abençoando, Amém. né, outros. E eu estou aqui hoje só para compartilhar um pouquinho, né, do que Deus falou ao meu coração. Não vou pregar, mas vai ser algo bem rápido e dinâmico. E eu vou deixar o texto para o final. Vamos fazer diferente. Eu quero começar contando uma história aqui, uma história de fatos reais, né? Que essas são as boas, né? Que aconteceu aqui mesmo, nos Estados Unidos, na cidade chamada Phoenix, do estado do Arizona. Uma mãe com uma criança com um filho em estado terminal de leucemia. E aí ele no hospital, ela perguntou, e vendo que ele já estava muito fraquinho, e querendo tirar, e sentindo muitas dores, e querendo tirar o foco daquela dor, perguntou para ele assim, meu filho, quando você crescer, você vai ser o quê? Nossa, que pergunta, né? O menino ali naquele momento delicado, né? Mas é uma criança. E ele Sim. falou assim, mãe, você é bombeiro. Ela, bombeiro? Você nunca viu um bombeiro? Não, mãe, eu vi aqui na televisão, na UTI. Eles apagando fogo, eles resgatando as pessoas. Aí lá, então tá. Aí falou com a enfermeira que ia precisar sair, que ela ia no quartel de bombeiro e que tomasse conta do filho dela, que ela voltava rápido. Aí ela foi na maior pressa, chegou lá, falou com o bombeiro, olha, meu filho não está bem, está numa fase terminal, será que você podia ir lá para ele conhecer um bombeiro e tudo? Ele seria muito importante para ele nesse momento delicado. Aí o bombeiro falou assim, eu posso fazer melhor do que isso. Eu vou falar com o meu comandante e eu vou pedir a ele para trazer o seu filho aqui. E você fala com o médico, porque já que ele está em fase terminal, o médico autorizar ele vir conhecer o corpo de bombeiro, que a gente tem roupa de criança, para eles vestirem, passa o dia com a gente.
E o bombeiro fez isso, falou o comandante autorizou, ela voltou correndo para o hospital, o médico autorizou, marcaram um dia. Ele foi lá, passou o dia, vestiu roupa, tirou fotos com aqueles bombeiros e, e no momento que ele estava lá teve um chamado, ele acompanhou o chamado também. Então, assim, foi o dia dele de bombeiro. Aí voltou para o hospital, e nisso que ele voltou para o hospital, passou-se o tempo, e ele ainda viveu mais um ano, para quem estava em estado terminal. Quando acabou, chegou esse período de um ano, ele novamente voltou a ter aquele problema, voltou ao estado terminal. E ela rapidamente voltou lá no corpo de bombeiro e falou, olha, falou com aquele bombeiro, meu filho está nas últimas. Será que você podia ir lá se despedir dele? Porque é muito importante para eles, eles gostam de vocês. E aí ele foi, ele virou para ela e falou assim, eu posso fazer melhor que isso. Eu vou falar com o meu capitão e nós vamos lá, uma grande equipe, prestar uma homenagem a ele. E ele falou, o capitão autorizou, e ele falou, fala para o médico que nós vamos chegar com as sirenes ligadas, para não se assustar, que não é nenhum incidente ou acidente, mas é porque nós vamos chegar. E aí fizeram toda aquela trajetória, né, com os carros de bombeiro, e aqui os carros são muito barulhentos. Se no Brasil faz barulho, aqui faz barulho e meio. Você escuta, eu que a rua lateral dá acesso não é um quartel do bombeiro, é tipo um posto, né? Tem alguns carros. Mas quando está saindo de lá, a gente está escutando. Eles só andam acompanhados, anda o carro de bombeiro junto com a ambulância. Onde for, pode ser um chamado para a ambulância, o carro de bombeiro vai junto. Eles andam só assim. E sai fazendo aquele estardalhaço, barulho, barulho, barulho. E eles chegaram assim no hospital. Chegaram, eles não entraram pela porta da frente, eles pisaram a escada, foram até o andar do menino, chegou lá, ele tirou uma medalha de honra e falou para ele, você é um vencedor, você venceu, você ganhou essa batalha e nós estamos muito felizes, tal, e homenageou o menino naquele momento. E depois disso, ele foi embora e passou-se alguns dias, ele veio a falecer. Só que o que aconteceu? Ele faleceu, a mãe falava, ele faleceu com um sorriso no rosto. Ele faleceu agradecido por ter vivido aquilo ali, mesmo que para ela foi pouco tempo perder um filho, mas ela viu a satisfação do que ele queria ser. Ele não pôde exercer uma profissão, mas ele recebeu daquilo que outra pessoa passou para ele. Mas por que eu estou contando toda essa história aqui, tentando correr para a gente agilizar? O bombeiro é uma profissão que, infelizmente, no mundo inteiro, em qualquer lugar, é a mais mal paga de todas. Por quê? Porque ele faz de tudo para salvar uma vida. Ele arrisca a própria vida. Então, não tem dinheiro que pague, seja ele a moeda que for, do país que for, que pague o que ele está fazendo por alguém. Ele arrisca para entrar no fogo, ele se joga. E aqui naquele período que derrubaram as Torres Gêmeas, eu verificando, morreram 343 bombeiros. Depois, eles não estavam dentro da torre quando começaram a derrubar a torre. Eles morreram porque eles entraram na torre para fazer aquilo. Mas no caso, no primeiro caso, aquele bombeiro podia falar, minha senhora, infelizmente eu não vou poder fazer isso. Né? Em outras palavras, eu não sou pago para fazer isso, eu sou pago para apagar incêndio, para ir lá buscar a vida que está morrendo. Mas ele teve uma atitude no coração de falar, eu vou fazer isso. E aí, e a segunda atitude foi a maior ainda. Ele falou, meu Deus, ele tem fase, não sei se vai dar tempo, se eu vou poder fazer. Eu vou ver aqui na agenda como que está hoje minha programação de trabalho, se eu consigo ir no hospital, né? Tem todas essas situações, mas nada disso. Ele não olhou para si, ele olhou para o objetivo daquela função dele. A função dele não era salvar vidas?
Então tinha uma vida ali que precisava dele. E ele fez isso. Então, o que eu quero te mostrar com isso? Eu estou falando um pouquinho dessa cultura que é diferente nossa do Brasil. Que eu tenho vivido e tenho aprendido em alguns detalhes que nós muitas vezes podemos fazer mais e podemos fazer melhor. E hoje, a palavra que eu gostaria de ler, que é um texto assim pequeno, mas que fala em Jó 36:5. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Deus tem um propósito para nós. Então, nós às vezes não entendemos o que é o propósito. Não sabemos qual o objetivo que nós temos aqui. E hoje, qual o seu objetivo? Para você fazer mais e melhor, você não precisa de uma faculdade, você não precisa ser rico, você não precisa ter um doutorado, mas você precisa entender o seu propósito. E qual o propósito para que Deus te chamou hoje? Para que Ele te escolheu? Ele não te escolheu para ser mais um, para viver como mais um. Mas você tem um destino. Para onde você está indo hoje? O que você tem feito com a sua história? E a sua missão? O que você vai fazer para chegar no seu futuro, lá no seu destino? Como você está fazendo essa missão? E o propósito é o quê? É o porquê você está fazendo. Então, entenda o seu propósito hoje. Por que eu faço isso para chegar no meu futuro? O meu futuro é o quê? São os meus sonhos ou são os sonhos de Deus? É muito difícil a gente falar assim, separar os meus sonhos com os sonhos de Deus, porque às vezes eles não são iguais. E é muito difícil chegar nessa conclusão, né? Poxa, os meus Verdade. são meus, os meus são de Deus. E o propósito ele tem que ser maior do que sua missão. Tem que ser maior, tem que ser o motivo pelo qual você existe, pelo qual eu existo. Então, qual o motivo que você existe hoje? O que você está fazendo nessa terra? A gente não vem nessa terra para ganhar dinheiro, né? E quando a gente tem uma aula de ciência, desculpa, eles falam o quê? Que o ser humano, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Esse é o propósito lá da aula de ciência. E qual é o seu propósito? Só nascer, crescer, reproduzir e morrer? Com certeza não. Deus tem muito além do que você já faz. Alguns o propósito é de cuidar de outros. Ah, mas eu não cuido de uma célula, que também nossa realidade hoje não é a igreja da visão celular. Nós cuidamos de pessoas. Não temos como falar mais que é uma célula, porque tem uma cultura totalmente diferente na cidade que nós estamos. Então, nós cuidamos de pessoas de N formas. E as pessoas falam assim, poxa, ninguém faz isso aqui. Aí a gente fica meio espantado, por quê? Porque nós viemos de uma condição de cuidar de pessoas, de fazer sem interesses. E aqui a realidade é o quê? Você fez alguma coisa por alguém, você vai receber em dinheiro. Porque é cultura, não é cultura do brasileiro, é cultura do americano. Você recebe algo por aquilo que você faz. Então, quando a gente faz alguma coisa sem cobrar nada, todo mundo fala, não, não posso acreditar que você não está me cobrando nada, né? Então, assim, hoje nós temos feito diferença onde a gente está, mas não é fácil. Então, assim, eu quero te falar uma coisa, né, para a gente ser mais ágil aí dentro desse tempo. Talvez você não entendeu o seu propósito. Eu vou fazer uma simples dinâmica. Isso aqui não parece, mas é uma caneta. Ela é uma caneta e o propósito para qual ela foi criada foi o quê? Colocar no papel tudo aquilo que estava aqui na mente. Então, por muitos anos, a caneta cumpriu o propósito dela. Colocar no papel as ideias que muitas pessoas tiveram. Só que chegou um tempo que a caneta deixou de cumprir o propósito dela para fazer outras coisas. Por exemplo, uma delas é... Vou tentar, não sei se vai dar certo, o cabelo tá curto, né?
mulheres de Rogéria e plantão, Angélicas. Que saudade. as mulheres de plantão aí cumprem outro propósito com a caneta. Quem aí não passa o dia inteiro com uma caneta no cabelo ou troca de caneta, né? O dia inteiro. Os homens não se manifestaram porque eles nunca vão fazer isso. Todos, pelo menos os que eu vi, que não tem cabelo para isso, né? Então, a gente faz isso. Mas por que fazemos isso? A gente está usando um objeto que é para outro fim com outras coisas. Só que ele está cumprindo o propósito dele no meu cabelo? Jamais vai cumprir, né? Então, o que acontece? O propósito de colocar ideias no papel trouxe para mim, para você, muita coisa hoje, que a ciência, a tecnologia, a saúde, que não existia computador, gente. Não existia internet, não existia telefone. Existia o quê? Papel e caneta. E até hoje vende. Gente, aqui tem Bic. Olha a situação. A Bic aqui, não é a caneta azul, tem aqui, ela funciona do mesmo jeito que ela funciona no Brasil, que eu pensei que só tinha Bic no Brasil, né? Então, é a mesma coisa. Ela funciona e continua, tem de tudo quanto é cor, mas é caneta. O objetivo dela não é colorir, o objetivo dela é registrar ideias. Então, independente se você, assim como essa caneta, você tem um propósito, talvez você não cumpriu o seu propósito na Terra, não cumpriu o que Deus te chamou para fazer e não está fazendo, mas está fazendo outras coisas, até serve para fazer outras coisas, mas não está fazendo o que Deus te chamou para fazer. E o sentido da vida está no propósito. Você só foi criado para fazer uma coisa, o que Deus te chamou para fazer. Identifique seu propósito, identifique aquilo que você tem que fazer. Talvez você, eu não sei pregar, eu não sei fazer uma célula, né? Como a maioria que está faz células, participa de uma célula, eu não sei evangelizar, mas você sabe servir, você sabe cuidar, você sabe amparar. E o que acontece? Uma pessoa sem propósito é a pior coisa que pode acontecer, assim como a caneta. Por quê? Ela vai funcionar no lugar que ela não foi criada para funcionar. Talvez você está fazendo muita coisa, nossa, eu faço demais, eu faço isso, mas não é aquilo que você precisava fazer. Verdade. Então, por que dessas coisas aqui? Contei uma história de um bombeiro, é uma profissão que quando eu era criança eu até queria ser, mas depois que eu descobri o que precisava fazer para ser e o nível de me arriscar, eu descartei. Eu preferi não ser, né? Mas hoje nós precisamos entender o propósito para que Deus possa fazer o que ele precisa fazer. E para concluir essa palavra, eu queria contar uma história que eu vivi. Nesses últimos 2 anos que estive no Brasil, eu ia todos os dias levar meu filho à escola e buscar. Estava ali na porta da escola, falava oi para algumas mães e ia embora. Pegava ele, às vezes conversava mais com as conhecidas da igreja, né, que tinham filho e tal, e ia embora. Aqui eu faço a mesma coisa. Vou na porta da escola, pego ele, levo de manhã cedo, busco antes da pandemia, lógico, né, que agora eles estão de férias, aqui é o nosso período de férias, mas foi diferente aqui do que aí, porque quando eu cheguei na porta da escola aqui, eu comecei a identificar histórias. Não tinha só americanos, tem brasileiros, tem latinos, né, os hispanos, que a gente fala, é uma escola muito diversificada, e eu comecei a ver o quê? Que existem muitas pessoas aqui que têm depressão, crianças com ansiedade, famílias que você chega ali, só de você conversar, você olhar nos olhos dela, você vê o quê? Que elas não têm Jesus. E eu comecei a conhecer pessoas, comecei a falar para elas, meu condomínio tem muito brasileiro, a gente sempre ajuda, o meu telefone não para de tocar, todo dia tem alguém que fala, você pode fazer isso? Você pode nos ajudar? Posso, mas por quê? Porque eu entendi que meu propósito é servir, é cuidar, para quem quer ser cuidado, porque a gente tenta. Muitos deles
cuidei, ajudei, dei palavra, oramos, trouxemos na nossa casa, fizemos orações, fizemos como uma célula. Mas onde eles estão? Onde eles decidiram estar. Mas o que eu e minha família temos feito? Aberto a porta da nossa casa para abençoar outras famílias. Cumprindo o Frequentamos uma propósito. igreja aqui, exatamente. Frequentamos uma igreja aqui brasileira, sempre estamos falando, vamos na igreja com a gente, vamos receber uma palavra, hoje vai ter fulano, hoje vai ter Beltrano, hoje vai ser assim, fazendo a nossa parte. Tudo estabelecida diferente da que nós estávamos adaptados, mas onde eu estiver eu tenho que cumprir o meu propósito. E o meu propósito não é porque eu sou uma líder de célula, porque eu sou pastora, porque eu sou um empreendedor, eu sou um médico, eu sou um advogado. Não. O meu propósito é ser luz onde eu estiver. E onde eu Glória. estiver eu tenho que abençoar. Ainda que seja pequenas porções, né? Porque às vezes a gente não pode falar tudo que a gente queria para a pessoa. A gente tem que fazer em doses homeopáticas, né? Aí, quando começa alguma situação que você vê ali, uma criança com ansiedade, crianças que... Aqui as crianças são ensinadas desde cedo a serem independentes. E para a nossa realidade brasileira, isso não é legal, né? Porque a gente cuida da criança até ela ser adulto, né? Ela continua sendo criança. Aqui não, quando tu vai crescendo, não, deixa ele fazer, deixa ele se virar. Até os professores falam, olha, não, quem tem que fazer é ele, não é você que tem que fazer. Então, assim, eu queria fazer mais, mas eu vou centrar ali. Mas hoje, assim, eu quero aqui concluir para você isso. E uma frase que você guarde aí. Não tenha medo de uma vida com problemas. Quem é que tem problemas? Todo mundo. É melhor perguntar, quem não tem problema, né? Quem não tem problema aí que está nos assistindo hoje? Acho que todos nós temos. É uma criança pequena, por mais que não consiga ainda falar claramente, mas ela também vive problemas, né? Mas tenha medo de ter uma vida sem propósito. Esse é o seu medo. Não passe o seu tempo aqui na Terra sem propósito. Não viva a sua vida sem propósito. Olhe para a sua família, se avalie. Nós não fazemos nada a homens, nós fazemos ao Senhor. Para o Senhor Glória. que nós vivemos e nos movemos. E você foi chamado segundo o propósito dele, não de um homem, de uma mulher, mas de Aleluia. Deus. Qual o propósito para o qual Deus te chamou? Nós identificamos o nosso propósito. Não é porque nós não estamos na nossa terra natal que nós não podemos fazer dele, não podemos viver do propósito de Deus. A primeira coisa aqui que nós temos que viver é o propósito de Deus. Nós falamos para os nossos filhos, vocês são de Deus. Aqui nós vivemos assim, e todos que entrarem na nossa casa vão viver do nosso jeito. E eu recebo crianças Amém. aqui, e aí eles trazem a cultura deles. Mas na hora que entra na minha casa, eu já até falo para a mãe, aqui na minha casa é do meu jeito. Eu não brigo com ninguém, eu não bato em ninguém, mas eles vão ter que fazer o quê? Como nós vivemos aqui. Lá fora, passou da porta para fora, vive a vida que a família deixar. Mas nos céus da minha casa, eu não posso permitir. Então, eu quero assim, te incentivar hoje a buscar o propósito de Deus para a sua vida. Ou melhor, a identificar o propósito de Deus na sua vida e viver pelo propósito. Glória. E nessa hora, eu gostaria, assim, de orar por você, orar pela sua família, orar por cada um que está aqui hoje, nos Amém. assistindo, ou que vai assistir depois dessa live aí. Mas, assim, nós aqui sabemos que viver o propósito não é fácil. É realmente, a gente tem problemas. Ou quem dera eu para poder falar que não tem problema nenhum. Mas, e aí? Nós podemos viver o propósito mesmo com problemas? Podemos. Quem nos fortalece é o Senhor. Quem nos guia é o Senhor. Quem nos ampara é o Senhor. Quem é o nosso patrão é o Senhor. Esses dias eu falando lá na tarde da bênção, eu falei assim, o patrão do meu marido é Deus. Não é o dono da companhia A ou B, ou quem chamou, ou o irmão C que abençoou. Não, é Deus. Até para alguém nos abençoar ou mandar uma oferta ou um trabalho, foi Deus que abriu a porta. E quando a porta se fecha, foi Deus que fechou a porta. Temos que pensar sempre assim. Então, hoje, que Deus possa fazer na sua vida. E agora eu gostaria que você
fechasse seus olhos aí onde você está, na sua casa, onde no seu trabalho, talvez alguém esteja trabalhando agora, né? E eu quero orar por você, Pai, nesta manhã. Eu quero te agradecer por esse tempo aqui, com essas pessoas. Senhor, Sim, obrigado, porque o Senhor é maior em nós, o Senhor é quem opera em nós em todos é os verdade. momentos. Nós sabemos que só existimos porque o Senhor nos permite. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela saúde. Glória a Obrigado, Deus. Senhor, por esse tempo aqui. Cada um que está participando. E, ó Pai, que a palavra seja luz hoje, que venha trazer direção, que venha trazer vida, que venha trazer, Senhor, o propósito que eles precisam. Ó Pai, Amém. que abra o entendimento, que amplie a visão daquilo que o Senhor tem para cada um, para essas famílias aqui representadas, para estes homens. Ó Deus, para cada um que tem hoje uma geração atrás deles. Ó Deus, que essas gerações cumpram o propósito para o qual o Senhor os chamou, que não seja, ó Deus, conforme a sua vontade, mas a Em vontade nome do de Senhor que Jesus. opera em nós, tanto querer quanto efetuar, que venha agir de forma sobrenatural nessas famílias, que essas famílias, mesmo, ó Deus, em tempo que elas estão reclusas, Aleluia. em tempo, ó Deus, do distanciamento social, mesmo, Senhor, em um tempo, ó Deus, adverso, mas nós sabemos que ainda assim é o melhor tempo, porque nós temos ao Senhor. Pior seríamos, ó Glória a Deus, se Deus. não tivéssemos o Senhor ao nosso lado. Ó Deus, toda É praga, tudo verdade. aquilo que veio contra a nossa história, contra a nossa geração, contra as nossas famílias, assim como foi no povo do Egito, o Senhor quem guardou, o Senhor, ó Amém. Deus, que fez, mas o Senhor teve um propósito lá naquele tempo em fazer o coração de Faraó, mesmo endurecendo ali a cada praga que se enviava, mas para que ele entendesse que tu eras Deus. E, ó Deus, nós sabemos que o propósito que hoje está sobre todo mundo não é, ó Deus, para destruição, mas para mostrar que o mundo precisa se voltar para o Senhor. E hoje, ó Deus, Amém. como igreja, nós nos voltamos para o Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos mostre o nosso propósito. E se o nosso propósito foi Glória a cumprido Deus. da terra, nós já estamos liberados para o céu. Mas nós entendemos que não cumprimos o nosso propósito 100%. Muitos É nem verdade. começaram ainda. Que haja tempo, ó Deus, para as famílias cumprirem o propósito delas na terra, fazerem, passar por geração em geração. E, ó Pai, Em hoje nome nós de te Jesus. agradecemos por cada um que está aqui, cada família que nós pudemos entrar nesses lares, falar por cada homem, cada mulher, cada criança. E nós declaramos hoje que começa um novo tempo, o tempo do propósito, o tempo de cumprirmos aquilo que o Senhor nos designou. Cada um segundo o seu propósito, cada um na sua medida, mas todos nós recebemos dons e talentos. Que cada um identifique o seu dom, o seu talento e possa fazer diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Rogéria. Diretamente dos Estados Unidos aqui para a live. Que bênção, Rogéria. Que Deus nos continue te abençoando, abençoando sua família. E que melhor coisa é o que eu tenho falado nesses dias. Viver o propósito de Deus nos torna a pessoa mais feliz do mundo. Quando estamos fora do propósito, a gente não é feliz. Não é feliz, Amém. verdade. Rogério, eu tenho Amém, que te querida. remover, Abraço. infelizmente. Por mim, a gente ficava aqui, ó, contando história, fazendo dinâmica, pregando a palavra de Deus, mas eu tenho Verdade. que trabalhar. Então, fica com Deus. Amém. Obrigada, Rogério. Deus te abençoe. Abraço a todos. Tchau. Meu filho, tá vendo? Ele é um menino que acorda cedo, gente. E o pessoal aí que ainda tá dormindo, vamos acordar cedo. Gente, obrigado. Eu vou encerrar a live. Que palavra abençoada. Devolvidos ao propósito de Deus. Que nesse tempo você venha viver o propósito de Deus nessa terra. Amém? Cumpra seu propósito para que você veja, seu chamado. Aleluia. Vamos terminar com um louvor. Devolvendo ao propósito, então a gente tem que ser ousado, né? Nós estamos aqui na Terra para transbordar na vida das pessoas, ser um vaso, ser um instrumento de Deus para abençoar vidas. Adore a Deus com essa canção.
Diga isso para o Senhor. Quero ser como um vaso em tuas mãos. Eu quero ser como um jardim irrigado por ti. Quero ser dependente do teu favor. Diga isso. Quero ser como criança em tuas mãos. Quero ser uma voz, anseio por ti. Quero ser dependente do teu favor. Eu quero ser totalmente teu. Aleluia. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Glória a Deus. Deus é lindo, Deus é poderoso, maravilhoso. Em tuas mãos. Seja usado por Deus nessa geração. Quero ser como um jardim regado por ti. Quero ser dependente dele. Se levante, abençoe vidas. Quero ser como criança em tuas mãos. Quero ser anseio por ti. Quero ser dependente do teu favor. Aleluia. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Oh, glória a Deus. Totalmente teu, Jesus. Oh, Deus, nós somos instrumentos nas suas mãos. Não somos nada sem ti. Totalmente teu. Totalmente teu, Jesus. Se você... Totalmente teu, Jesus. Diga isso para o Senhor todos os dias. Totalmente teu, Jesus. Eu sou. Totalmente teu, Jesus. Ai, que lindo. Deus é uma bênção. Beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Que Deus abençoe o dia de vocês com paz, com alegria, com muita intimidade e relacionamento com Deus. Tchau. Tchau, te amo!